vamos lá. Se contar a resenha antes aqui, hein? Foda, velho. Tá começando o Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. E hoje nós vamos conversar com o Allen. O Allen, beleza? Bacana demais. O Allen é o nosso primeiro convidado e você é o primeiro convidado, Allen, porque eu já sabia que ia ser assim, uma resenha mais leve. O Allen é o seguinte, às vezes você quer saber se o Allen tá na Câmara, aí você fica 5 minutos em silêncio. Aí você vai escutar assim. Aí você tá lá, aí você vai direcionando, né, Allen? É. Como é que sai? De onde sai tanta alegria, velho? Ô, Marcelo, sabe o que acontece? Eu deixo meus problemas todos em casa, de verdade mesmo, literalmente. E isso não é de agora, não. Eu acho que vocês não são obrigados a receber minha frustração, minhas dores. Então procuro deixar ela dentro da minha casa e nem passo isso para outras pessoas também, não. Eu quero, não é uma alegria falsa. Eu tento passar isso para as pessoas que estão do meu lado, para uma alegria, porque independente de todas as tristezas que eu tive na minha vida, os percalços, eu ainda consigo ser feliz, porque só de Deus está me dando saúde para estar aqui nesse momento com vocês. É uma honra muito grande estar aqui do seu lado. É um prazer estar aqui, de verdade. Não estou querendo aparecer, querer falar que ser ilusório, falar assim, não estou aqui porque na sua frente eu sou uma coisa. Não, quem me conhece sabe que eu sou verdadeiro, não tenho freio nas coisas que eu falo. Tem vezes que eu pago demais por isso, muitas pessoas interpretam errado, tem muita gente que olha para mim e fala, não, o Arlen é ignorante demais, mas não sabe, na verdade, que eu brinco o dia inteiro com todo mundo. Uhum. E se você olha pra minha cara, muita gente fala assim, o Arlen é bravo demais, né? Mas quem convive comigo sabe que é uma eterna criança. Eu vou te falar pra você que eu tava andando no trem balado esses dias. O pessoal tava rindo demais porque eu tava lá em cima daquele trem lá. É porque eu não tive infância, mano. Pá, chegou nesse ponto, então me fala, por que você não teve infância? Eu comecei a trabalhar muito cedo, não só eu na minha aqui casa. Aqui em Pedro Leopoldo mesmo? Nascido e criado em Pedro Leopoldo. Meu pai teve 11 filhos, cara, eu sou o mais novo. E todos os meus irmãos começaram a trabalhar cedo, só que eu comecei a trabalhar, eu tinha 9 anos de idade. Eu vendia alface, verdura, em frente à matriz, para um senhor que morava no bairro Tapera. E esse moço dava gente para vender a verdura. E aí eu lembro que eu não conseguia carregar o carrinho, cara. E ele colocava o balaio dentro do carrinho de mão e colocava folhas de bananeira e me dava um negócio para ir molhando a tarde toda essas folhas. E muitas vezes Cessé, que era prefeito, comprava tudo na minha mão. Comprou muito tempo as verduras na minha mão. Então, assim eu comecei a apaixonar com a política, porque eu vi que tinha políticos. Eu não sabia o que era política, mas eu lembro até hoje que eu perguntei para ele o que ele era, e falou comigo que era prefeito. E eu perguntei a ele o que era prefeito. E falei um dia com ele que um dia eu ia ser político. Ele riu bastante, não mexe com isso não. E por incrível que pareça, o destino me trouxe para cá. Porque se você me perguntar como eu candidatei a primeira vez, eu não sei te informar. Quem me impulsionou, eu sei que é Deus, que não tem outra explicação. Eu vou contar para você a história de vida de vender verdura. Fui para a antiga rodoviária engraxar sapato. E engraxando sapato, eu ganhei muito dinheiro engraxando sapato. Engraxando não, né, Marcelo? Sujando as meias do pessoal, né? Que nem engraxar eu sabia, mas eu gostava de estar ali, porque estar no meio do povo para mim era muito bom. E de engraxar sapato, eu fui trabalhar na oficina de lanternagem e pintura, que o moço chamava Márcio, em frente ao posto Travessia, em Pedro Leopoldo. E de lá eu saí para trabalhar na limpeza na Cauê. E lá eu lavava banheiro, né? Lavava banheiro com muita dignidade. Depois do banheiro eu fui para a cozinha para ser auxiliar de cozinha, lavar a panela, essas coisas. E eu lembro que as panelas eram tão grandes, cara, que eu entrava dentro delas para lavar. Muita gente não acredita, não. As panelas eram pregadas no chão, panela de pressão. E as outras panelas eu subia em cima da escada de alumínio para tirar elas para lavar. Então eu ficava a noite inteira lavando panela.
Eu gostava demais de fazer essas coisas. E de lá eu fui pra essa cadeira, cara. Era muito novo pra trabalhar nessa cadeira. O pessoal falava assim, nossa, cheguei lá magrinho, né? O pessoal falou, esse menino não vai aguentar, não. Mas eu tinha muita vontade de estar ali, porque o salário na época nessa cadeira era muito bom. Uhum. E eu queria um salário melhor. E a gente não tinha muita oportunidade de estudar nessa época. Eu tenho 50 anos já. Então eu vivi outra geração. Eu fui estudar ensino médio, já estava velho, só. E aí o que acontece? Fazer outros cursos, já estava bem acima de 30 anos. E aí eu fui para essa cadeira, cara, e lá eu gostava muito de trabalhar lá nessa cadeira, mas eu trabalhava só à noite. E aconteceu um episódio na minha vida nessa época que me tirou todo o meu foco de vida, né? Que eu tinha o meu primogênito, chamava o Arley Júnior. E dentro da minha casa, da onde que eu nasci a vida inteira, na Manuelito Cunha ali, eu sou cria da Manuelito Cunha, ele escorregou lá, foi lavar um jabuticaba, e a água do tanque foi caindo no chão. Ele escorregou e bateu a cabeça no chão, a cabecinha no chão, e faleceu, cara. Ele faleceu e isso, quando ele faleceu, ele... Sabe quando se leva sua alma imediatamente junto? Levou junto com ele. E eu, imediatamente, quem convive comigo lembra disso, eu dei uma paralisia facial imediatamente, esse olho meu, eu dormi com ele aberto. Eu tinha que pingar um colírio. E minha boca é um pouco torta até hoje, que eu fiz fisioterapia, mas nunca que se recupera 100%. E isso de tristeza, gente? De tristeza. E essa paralisia facial, depois eu dei síndrome do pânico, eu dava crise muito ruim e acabei pedindo conta no trabalho, porque eu não aguentava. Se fosse hoje, uma experiência que eu tenho hoje de vida, eu não ia pedir conta, eu ia afastar. Né? Você ficou numa depressão. Fiquei numa depressão ferrada, muito né? forte. A depressão, o síndrome do pânico, eu pensei ali que eu não conseguia erguer minha cabeça no momento. Só para ouvir mais sobre isso, como que foi, Wallace? Quanto tempo tem isso? E como é que foi? Você estava trabalhando, você recebe uma ligação? Não. Como é que foi? Eu estava em casa ainda. Lá eu estava preparando para trabalhar, né? E eu estava lá no fundo da casa da minha mãe, tem 2 pés de jabuticabas. E ele queria pegar. E ele foi com minha mãe. Minha mãe estava apanhando jabuticaba com ele. O pé é pequeno. Pé, acho que tinha 2,5 metros, aquele pé pequeno, mas que dava muita fruta. Ele foi apanhando com um copo. Ele mesmo foi lavar, porque ele era enorme. Era um menino muito ativo, muito grande. Ele foi lavar jabuticaba e essa água que ele foi lavar caiu no chão, né? Nele botar o pezinho, ele bateu a cabeça no chão. Ele não caiu de altura nenhuma. O pessoal na época perguntava se ele caiu dentro do tanque. Não, caiu do tanque não, ele caiu, bateu a cabecinha dele no chão. E ele engoliu a secreção na hora. Ele deu uma parada cardio, só que a parada cardio dele foi agressiva demais. E quando a gente chegou com ele na maternidade, o Dr. Marcelo estava atendendo, e ele fez de tudo. Ficou horas e horas tentando trazer ele de volta, mas a gente sabe que isso estava na mão de Deus, não estava na mão dele, né? Deus capacita o médico, mas essa hora quem manda é Deus. Ele que decide a hora que a gente vai embora. Ô Marcelo, eu vou te falar com você. No momento, eu não consegui entender, cara. De verdade, como pai, você é pai, você sabe disso. A dor é cortante. Eu não desejo essa dor pra ninguém. De verdade mesmo. Pra mim, ali naquele momento, era meu fim. Meu fim, e eu não queria mais nem viver. Várias vezes eu pensei em tirar minha vida. E eu questionava uma coisa que eu não tinha direito de questionar. Jamais questionar Deus. Em todas... Por que aconteceu? Sempre eu perguntava isso para Deus. Na madrugada eu ficava o tempo todo perguntando: Deus, por que eu não estou conseguindo sentir essa dor mais? E, cara, vocês podem até não acreditar, não sei se chegou um ponto de estar esquizofrênico, eu não sei o que é, se é espiritual. Você ouvia? Eu vi uma coisa falando comigo: tira sua vida, porque você vai parar de sentir dor. Essa dor você não vai ficar sem ela. Não tem como. E de verdade, eu cheguei a pegar a corda falei, não, eu vou tirar minha vida. Mas Deus foi tão misericórdia, tenho tanta misericórdia na minha vida, Marcelo, que hoje eu entendo por que tudo.
E eu pensei que nunca ia entender. E eu ia te perguntar isso agora. Por quê? Porque você é um cara que... Você é muito temente a Deus, né? Temo demais. Sou muito Você temente. consegue entender hoje... isso tinha que acontecer para isso, para eu me formar melhor como hoje ser humano? eu consigo entender, Marcelo. Mas na época eu não entendi, porque eu era muito jovem. Uhum. Hoje eu consigo entender porque eu tenho 50 anos e passei por muita coisa. Hoje eu entendo que... Quando eu comecei a questionar Deus, Deus falou para mim. Falou que ele que era o pai meu e pai dele. Então eu estava sendo egoísta. Deus tira o filho da hora que ele quiser. Uhum. Ele não era meu filho. Ele era meu filho emprestado aqui na terra. Eu amo, até hoje eu amo incondicionalmente o meu filho que Deus levou. Mas era dele. Ele que tem o poder e ele que decide a hora que ele tira. A gente é muito egoísta de achar Deus é pai meu, é pai seu, é pai de nós todos, ele é nosso criador. Então ele que decide a hora que ele tira, a hora que ele coloca e pronto, acabou. Eu comecei a entender isso através do pensamento que eu falei, gente, como eu tô sendo egoísta? E a dor me deixava cego. A dor me deixava cego, cortava meu peito. E nós estamos falando de quanto tempo até esse entendimento? Você é doido. Anos? Tem 27 anos. Não, então, mas de você, do fato, de toda essa tristeza. Desse entendimento que eu consigo falar hoje? Marcelo, uns 7 anos pra cá. 7 anos de dor? 7 anos de dor, não. 7 anos que eu consigo, que eu me livrei dessa dor cortante. Hoje é de verdade. Quanto mais tempo passa, mais saudade você tem. Porque meu filho era muito amoroso, então ele, todo Dia dos Pais, ele fazia questão de desenhar para mim e me dar como presente. Então, isso é marcante na minha vida. Uhum. Então, o que acontece? E eu também tive outros problemas, Marcelo, porque eu perdi meu irmão Gilberto, que era meu padrinho também, e meu pai no mesmo ano. Os 3 eu perdi, os 3 no mesmo ano. No mesmo ano. Nossa. Meu irmão teve um acidente no supermercado, eu não lembro como é que chamava o supermercado em Belo Horizonte, tomou 13.800 volts de choque. Nossa. E meu pai morreu de edema pulmonar, tudo no mesmo ano. Então a barra só aumentou. O peso estava muito... É assim, sabe quando você acha que você não vai conseguir arrastar esse peso? Mas me deixou com uma armadura tão blindada e eu comecei não dar valor para as coisas material, Marcelo. Eu acho que não foi bom também, eu assumo. Eu comecei a desleixar das coisas, entendeu? Eu não tenho muito, não sei se você já viu, se carro estraga comigo, deixa onde estiver. Porque eu comecei a deixar, não ter sentido com as coisas materiais. O que é o que mais importa mesmo, né? Assim, coisa material, não, e aí atrás, você conquista de entendeu? novo. Era um jovem rebelde. Marcelo, eu nunca bebi na minha vida, cara. Quem me conhece desde pequeno sabe. Eu nunca tive preconceito com ninguém que bebe, que ninguém que usa droga. Eu acho que cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quer. Só que quem olha pra mim fala assim, gente, esse menino é muito doido. Cara, eu nunca tive esses prazeres. Eu nunca joguei bolinha de gude. Eu nunca soltei um papagaio. Eu nunca joguei uma sinuca. Eu nunca joguei um baralho, cara. Eu não sei nada disso. Não vivi isso na minha vida. Igual eu te falei, eu não tive tempo. O pessoal tava rindo porque eu entrei no trem balado. Eu vou te falar com você. Vocês podem até falar que o Arlen é doido, falar loucura. Eu entrei no trem balado, chorei lá dentro. Comigo mesmo. Por quê? É como se eu tivesse revivido todo o meu passado. Tudo que eu não pude ter, Deus me concedeu agora. Né? Eu não tive oportunidade de ser criança. Não é porque meu pai era ruim, não. Meu pai era maravilhoso. Meu pai era um homem, nossa, muito digno. Uhum. Meu pai trabalhava, Marcelo, e depois do trabalho ele ia plantar para não deixar faltar nada na casa da gente. E é fácil não, né? O seu pai, o Arlen, ele, qual que era a profissão dele? Qual que era a função dele? Cara, eu vou te falar com você. Na hora que meu pai melhorou de vida, que ele foi trabalhar na área ferroviária, que ele teve um salário melhor, ele aposentou, sabe? E aposentou até com um salário bom.
Ele aposentou com um salário, na época, muito bom. Mas até ele conquistar isso, demorou muito. Então, ele teve que fazer das tripas o coração. Mas aí ele foi viver, foi pescar, que ele gostava demais, era o hobby dele pescar. Mas não demorou muito tempo. Ele aposentou, ele, com 4 anos, estava morto. 4 anos e morreu. Então ele não viveu também. Se você for olhar, ele não viveu. Isso eu te falo com o seu negócio. O pessoal pergunta: por que você está na política hoje? Meu pai era apaixonado por política, Marcelo. Apaixonado. Pensa no homem que era apaixonado por política. E a gente tem uma herança política também de família, que é Osmar Costa, meu primo. Então a gente tem outros que foram vereadores. E meu pai era apaixonado com política demais. Então eu aprendi uma coisa: o sonho do meu pai vive no meu sonho hoje. E é assim que eu mantenho o sonho do meu pai vivo. É estar na política que eu consegui deixar esse sonho reviver, que era um sonho dele, não era um sonho meu. Eu não falo, de verdade, eu não me quadro como político. E sempre gosto de falar, gosto de frisar isso. Eu não consigo, não sei se já perceberam, eu não fico ludibriado com essas coisas passageiras. Eu acho que o pessoal fala assim, muitas vezes, no meu primeiro mandato, os meninos tá aí, não tá, a câmera não tá focando no Marcelo, mas o pessoal passava com a plaquinha me pedindo postura, porque eu andava descalço dentro do plenário. E não era para aparecer, porque a minha vida inteira eu andei descalço. Você pode ir na casa lá que eu tô descalço. É porque na minha geração a gente não tinha muito calçado, não. Não tinha muito calçado, então o calçado que a gente conseguia comprar chamava quichute, cara. A gente usava pra tudo. Pra ir pra escola, só faltava tomar banho com ele e dormir. É só isso. Porque o resto tudo a gente fazia. Era um calçado extremamente resistente, da minha época. Os outros calçados tinha conga, só coisa simples. Mas eu fui criado na simplicidade. E outra coisa que eu gosto de frisar também, que na minha época também tinha uma vitamina, Marcelo, da LBA, era uma vitamina cor-de-rosa, cara. E um leite em pó, e uma carne de soja e não sei se eu lembro, era feijão em pó. A época existia isso, e esse trem matava a fome da gente, de verdade, né? E você sente o cheiro, a memória afetiva dessas coisas, você sente o cheiro até, eu sinto o cheiro até hoje, porque além de tudo, tinha muitas pessoas boas para ajudar a gente. Esse cheiro te dá saudade ou esse cheiro te dá uma lembrança Saudade. ruim? Saudade. Saudade. Mais? Porque, você entende? Eu não tive infância, mas eu era feliz demais. Uhum. A felicidade, ela não tá diretamente linkada a dinheiro, né? Não tá. E eu, hoje, Marcelo, se eu pudesse entrar, de verdade, numa máquina do tempo e voltar e estar na minha casa, junto com meus irmãos todos, e com meu pai, minha mãe, não sei se vocês perceberam, minha mãe é tudo na minha vida. Minha mãe tá com quase 90 anos. Mas, Marcelo, eu de verdade, porque tem filho que fala de boca pra fora da minha vida pela minha mãe. E eu peço a Deus que me tire primeiro. Eu vi vários irmãos pedindo e Deus foi... concedeu essas graças para eles e eles foram retirados antes da minha mãe. Mas eu, ao mesmo tempo, me preocupo porque cada hora que minha mãe perde um filho, a dor eu não quero ver minha mãe sofrendo. Então eu fico indeciso sobre essa questão. Se eu vou primeiro, se minha mãe vai primeiro, né? Eu fico indeciso. Porque se eu vou primeiro, eu sei que ela vai sofrer demais. Eu prefiro eu sofrer do que ela. Então, eu sei que eu vou sofrer demais na partida da minha mãe. Ela não é eterna. Ninguém aqui é eterno. Todos nós vamos passar por isso. Mas se eu te falar hoje que eu tô preparado para perder minha mãe, cara, eu vou estar mentindo. Não tô. Não tô. Esse é o maior ponto fraco da minha vida hoje, que me perturba, que me tormenta. Eu acho que é porque a gente perdeu muita gente. Eu perdi 3 irmãos e perdi um irmão recente agora, que era o Wellington. Eu sou mais novo, ele era acima de mim e tem 4 meses só. Meu outro irmão está internado, Amarildo. Estava no CTI, graças a Deus saiu do CTI. Então a gente passa umas barras, você começa a pensar. Mas você se torna um homem forte.
eu me sinto forte e preparado. Eu não sei se vocês já viram, eu posso estar, desculpa da palavra, viu, Marcelo? Ferrado. Mas você não vai ver o cabeça baixa. Pois é, eu tô guardando essa pergunta aqui já tem um tempo. Seu olho encheu d'água quando você falou do seu filho. Você começou a chorar quando você falou do seu pai. Parece estar guardado. Como é que você guarda isso e consegue chegar lá na câmera e rir, brincar com todo mundo? Qual que é o segredo, Arlen? Ô Marcelo, eu vou te falar com você. O segredo, eu só acredito que é Deus, cara, que me dá essa força. Porque não tem outra explicação. Não tem essa explicação. De madrugada eu desabo, cara. De verdade. E toda madrugada. Não é agora. Você pode olhar que meu olho tá cheio de olheira. E isso vem há anos. Mas eu ainda tenho força para trabalhar, para lidar com essa situação. Chegou um ponto, Marcelo, da minha vida que eu tive que fazer cara de durão, cara. Cara de bravo, cara de mal. Coisa que eu nunca fui. Quem me conhece sabe. E eu sou uma criança escondida dentro aqui. Essa cara de mal pra quê? Pra conseguir atingir o objetivo? É tipo assim... Uma casca? É um personagem. Que era um personagem que eu tentava fazer. Mas toda vez que eu tô perto de pessoas boas, eu abaixava a guarda. Eu não consigo. Porque eu sou brincalhão. Eu gosto de brincar. Tem hora que eu tô chato. Tem hora que eu me sinto chato. Mas eu sou incontrolável com essas coisas. Uhum. Do nada eu tenho uma memória, um raciocínio rápido para fazer piada, para fazer essas coisas. Tem uma que as piadas chatas, mas tem muita gente que adora, tem muita gente que me chama pra festa só para fazer eu sei que mas eu amo, né? Aí o pessoal fala, porque você é vereador. Não, antes de estar vereador, eu não sou vereador, é passageiro, né, Marcelo? Eu estou. E eles me levavam para fazer rir, todo lugar que eu vou. Porque eles sabem que ali vai ter... Eu falo muito alto, isso é um defeito da minha família. Meu pai falava alto, Osmar Costa fala muito alto, você pode chegar perto dele que ele fala muito alto. Então é um defeito que a minha família, não sei se é defeito, se é qualidade, eu não vou falar que é defeito também não. Porque pra gente, não é defeito, a gente entende muito bem entre eles, né? Tem hora que eles estão pensando que a gente tá brigando, a gente tá morrendo de rir um do outro. Mas essa armadura que eu criei, ela desabou há muito tempo. Desabou há muito tempo. Tem coisas que, se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor, Marcelo. E Deus mostrou pra mim no passado que a gente não é nada, literalmente. Porque muita gente fala assim, eu tenho a consciência que a gente não é nada, mas muita gente não acredita que todo mundo acha que é alguma coisa. O problema é que você teve essa certeza de que a gente não é nada da pior maneira, né? Da pior maneira. É na dor, é o que eu tô te falando. Cheguei na frente do cemitério e tava lá escrito, aqui nós somos todos iguais. Pronto, acabou. Eu botei a mão no rosto do meu filho e ele tava gelado, cara. É a pior sensação e o pior trauma que um pai pode sentir. Que uma mãe pode sentir. Eu não desejo isso pra ninguém, cara. Pra ninguém. E eu tive 2 filhos só. O Diego, que eu tenho ele ainda, tá preso por ter cometido um crime bárbaro. Ele não foi criado para ser assassino. Ele, na minha opinião, como pai, opinião sincera, ele cometeu um crime hediondo e covarde. Não criei isso para ele. Para ele ser, né? Hora nenhuma, eu não pago advogado para Diego. Muita gente me pergunta, por que você não paga? Gente, vamos raciocinar. Muita gente fala assim, se você pagar advogado para Diego, daqui uns tempos ele vai sair da cadeia. Cara, mas e o cara que ele matou? Ele vai ter chance de voltar para a família dele? Não vai ter, só. Não é porque é meu filho que eu tenho que passar pano, que eu tenho que achar que meu filho tá certo. Um conselho que eu dou para todos os pais. Luta pelos seus filhos, eu luto por ele. Eu vou a 15 dias levar o kit dele, eu sento lá na frente, todo mundo vai passar. Eu tô na porta da cadeia, 15 dias levando kit para ele. A hora que eu tenho oportunidade, vou lá e converso com ele, dou conselho para ele e falo com ele que ele tem que pagar. Isso é um preço tão alto que ele nunca vai se livrar disso enquanto ele tiver vida.
Porque é um karma que ele caçou pra vida dele, que ele não aprendeu isso comigo. Ele não aprendeu a usar droga comigo. Quem me conhece sabe que eu nunca usei, não sei o que é cheirinho. Eu nunca fui. Sabe quantos anos que eu não vou nem boi da manta? Eu não estou falando que boi da manta é coisa ruim, não. Boi da manta pra cidade nossa é cultura, gente. Eu falo é porque muitos jovens da época iam pro boi da manta pra cheirar cheirinho, essas coisas. E eu tive várias oportunidades de fazer isso. Eu não fiz, porque independente de ter uma infância pobre de dinheiro e rico de cultura e rico de respeito ao meu pai, eu toda hora que eu pensava estar envolvido ali, eu lembrava do ensinamento do meu pai, e ele aprendeu isso, porque eu tentei passar para ele, talvez eu não consegui passar para ele o que é certo e o que é errado, mas ele tem o livre-arbítrio, ele escolheu isso aí. Ele morou comigo de 4 meses de nascido até 19 anos. Quando ele fez 19 anos, ele decidiu morar com a mãe dele. E foi morar, hoje tá preso. Eu não tô culpando a mãe dele, não, sabe, Marcelo? Eu acho que não, jamais. A mãe dele tem culpa de nada, quem errou foi ele. Né? E hoje tá preso, tomou 18 anos de cadeia, porque é crime hediondo. Foi no júri popular, corretinho, a pena foi correta, porque esse tempo que ele ficar na cadeia, espero que ele ressocialize e volta para a sociedade como uma pessoa que tem a condição de estar no meio da sociedade. E tá ressocializando? Bom, pelo que você conversa com ele. Pelo que eu converso, sim. Mas hoje, eu te falo com você, ele fez 1 ano agora que está preso, mas ele não está pronto para sair ainda. 1 ano é muito pouco. Acho que ele tem que ficar ali preso ali na prisão o tempo que for necessário. O tempo que for necessário para ele ressocializar. Aí muita gente fala que prisão não vai ressocializar ninguém. Mas quem ressocializa a gente é a gente mesmo. Se ele quiser, ele melhora. Se ele quiser, ele transforma. Esse karma que ele procurou para a vida dele, Marcelo, vai carregar o resto da vida dele. Que é muito pesado você tirar a vida dos outros. Você não tem o direito de fazer isso. Esse direito é só de Deus. Né? E ele tirou a vida desse rapaz com um requinte de crueldade, só. Foi um crime hediondo. Isso magoou demais, machucou demais, né? Doeu demais para mim. E isso tem pouco tempo. Então, depois, olha pra você ver como é que é a minha vida. Eu sou um cara que não tinha nada para estar sorrindo, alegre. Pois é. Dentro da câmara, onde que eu tiver, né? Eu nunca vi você emburrado. Não vou estar. Não vou estar. Me conta uma coisa aqui, Wally. Eu não tô dizendo que tem que ter vergonha, mas muitos pais, quando se trata de um crime, ele prefere um assunto que eu não quero mexer e tal. Você fala isso com uma abertura, numa tranquilidade. Eu falo, Marcelo, porque isso serve de exemplo. Eu quero que isso serve de exemplo para muitos pais. Que tudo que seu filho pede, vai lá e dá. E talvez seu filho comece a fazer as coisas erradas e para você não está errado. A sua mente não deixa. E muitos pais, por exemplo, o que acontece hoje na escola, gente? Muitos pais indo brigar na escola para defender seus filhos. Você não defende seu filho desse jeito. Você defende seu filho igual meu pai fazia comigo. Eu lembro do professor Martins, que era o diretor do Colégio Imaculado Conceição. Eu aprontei, que eu aprontava demais. Ele pegou meu olho, eu acho que é por isso que minha orelha é grande. E agarrou com as 2 mãos na minha orelha, que minha orelha eu tive que agachar. E aí, eu acho que minha orelha hoje estava igual um chinela havaiana, acho que de tanto ele agarrar ela. E aí, cara, eu lembro que eu sou hoje me chamar de Zezinho e as meninas Mariazinha, cara. Eu achava o máximo. Um dia eu perguntei por que ele falava isso. Eu não sei o nome de todo mundo, eu vou chamar de Zezinho e Mariazinha. Ele tinha um Passat, cara, verde, lembro disso até a cor. Ele me levou em casa. Chegando na porta de casa, eu já pensei assim, não, tô no pau. E aí ele já chegou e eu com a orelha, velho, tô brincando não, queimando. Ele já chegou segurando eu pro baço. Logo meu pai viu aquilo, se você acha que se fizer isso... Meu pai me sapecou, cara. Mas me sapecou. Os pais de hoje não aceitam. Sapecou. Os pais se você faz isso hoje, cara, se você chega hoje... O professor um problema... Nossa, o professor vai preso. O professor é isso, o professor é aquilo. E aí, desculpa falar isso aqui.
Mas eu sinto que essa geração que vem agora, ela tá vindo Mais fraco. mais fraca, cara. Mais fraca. É estranho falar isso, mas eu sinto isso. Ela vem mais fraca, com muito mais informação do que a minha geração, com mais inteligência, eu acredito. Com mais acesso. Com mais acesso à informação, mas com menos inteligência emocional. Eles são bem mais fracos do que essa Falta geração. casca, né? Falta casca. E eu não sei se do jeito que a gente foi criado, eu falo a gente, você é mais novo que eu tenho 50 anos, como eu te falei, não sei se foi bom, só sei te falar que a gente está preparado para tudo, que a gente é preparado para descer, que eles acham que é descer, para mim é tranquilo. Se for para mim voltar a lavar banheiro, eu tô falando de verdade, eu não tô falando isso de boca para fora, não. Se for para me voltar a lavar o banheiro da Cauê, hoje não existe mais Intercept, né? Mas se fosse para me voltar a lavar qualquer banheiro, com todo prazer. Eu lavei, o primeiro emprego meu na prefeitura, eu lavava o vidro de fora e varria aquele pátio todo. Tranquilo. Depois que eu fui para dentro do gabinete, trabalhar na administração, depois que eu fui galgando lá dentro, desde 1999. E o que acontece? Eu fui galgando isso lá dentro. Então hoje estou preparado, me sinto com... Sabe quando você sente que você tem uma armadura espiritual, que Deus te deu essa armadura, que ele primeiro teve que botar você no pilão e massar você para você ser lapidado para estar aqui, preparado para a guerra, literalmente uma guerra espiritual que eu enfrento todo dia. E não só eu, todos nós, mas... E outra coisa que eu gosto de falar, Marcelo, eu acordo todo dia também, normalmente 3 horas da manhã, mas já que eu acordei, eu procuro orar só, porque a oração é o oxigênio do espírito. É o oxigênio do espírito. Seu corpo fica quanto tempo sem oxigênio? 5 minutos no máximo, né? Mas seu espírito também, cara. Você precisa oxigenar ele. Porque se você não oxigenar ele, eu vou chegar lá mal-humorado, caçando confusão. Eu não sou santo, sabe, Marcelo? Não sou santo, sou pecador, pego o tempo todo. Tem hora que eu falo coisas que nem devia ter falado, mas em seguida, Deus sabe do meu coração, já peço perdão. Eu te falo a verdade. Eu lembro que eu discuti com o Leozão uma vez, dentro da câmara. E eu me senti no coração de pedir ele perdão ao vivo. Porque Deus falou, você tá errado. Você tem que pedir. Peguei o microfone da câmara, a minha palavra livre, eu pedi ele perdão para todo mundo ver. E eu me senti um homem melhor fazendo isso. Uma pessoa melhor. Me senti que eu sou capaz de pedir perdão quando eu errar. Mas também, Marcelo, de verdade, Leozão, eu estava errado. Mas teve algumas pessoas que eu prefiro tomar distância. Não é porque eu tomei ódio. Eu não tenho ódio de ninguém. Não consigo ter ódio das pessoas. Mas tem pessoas que é melhor você ficar distante. Sabe por quê? Essa pessoa vai te envenenar. Ela vai te fazer muito mal. Eu já passei muita coisa na minha vida para mim me deixar pessoas do mal perto de mim. Então eu prefiro ficar livre de pessoas ruins. Quando eu perceber que aquela pessoa é ruim, eu quero distância, cara. Quero distância. Vou fugir, não quero conversa, porque a vida é curta, eu sei que o tempo tá andando, o tempo não para, cara, o tempo não para. E eu falo para todos, gente, você percebe que uma pessoa é ruim, não preocupa ficar tentando consertar aquela pessoa, que você não vai consertar. Quem conserta as pessoas é Deus, mas Deus te dá o livre-arbítrio você escolher ser bom ou ser ruim, né? Eu acho, eu tenho uma posição na minha vida, Marcelo, eu acho que o ser humano, ele nasce ruim. Eu acho que a misericórdia de Deus e a lapidação de Deus é que te faz ser melhor. Ele nasce ruim, você acha? Acho que acho. Ele já nasce... Será que ele não nasce bom e vai piorando na medida Marcelo, que ele vai passando o tempo aqui na Terra? Não sei se você percebeu, cara. Porque criança, por exemplo, a criança ela é bondosa. Ô, Marcelo, e aí que tem... Não sei se você já percebeu, tem pessoas que desde pequeno é ruim. Tem pessoas que desde pequeno é ruim, cara. E... ruim é o modo de falar, só que deseja mal para as pessoas,
que quer o ruim pra você, que só a risada. Talvez você não tenha nada, eu não tenho nada. Mas talvez a risada sua e sua felicidade incomoda muita gente, cara. Você não precisa ter nada só. E a pessoa tem inveja, não é do que você pode, o que o dinheiro pode comprar, não. Só é o que o dinheiro não pode comprar, que é a sua felicidade. Né? Tem muita gente que tá feliz ali, cara, e as pessoas olham pra você e te odeiam. Tem gente que passa perto da gente que odeia a gente que não sabe por quê, não sei. Eu não, nem imagino. Nem imagino, olha pra você com tanto ódio, com tanto rancor, tanta mágoa, que você não sabe. Você não sabe por quê. Mas você imagina. Eu sei porque eu procuro, luto pra ser feliz, e isso eu vou lutar enquanto eu tiver vida, sabe? E estar ali também, Márcia, como político, já falei com você que era um sonho do meu pai. Eu me enquadro mais como assistente social do que como político. Essas coisas, ser político para mim é uma coisa normal. Não tem nada para mim que... o pessoal glamoriza muito a vida de político, né? E não tem nada de glamour. Nenhum glamour. Não, você trabalha lá, você sabe. Tem muitos anos que você trabalha em órgão público, você sabe disso. Você convive direto, você convive com a comunicação nossa, né? Você é o repórter, você é o cara que consegue entrar na alma da gente, né? Você consegue entrar nas almas das pessoas porque você lida com isso, com essa parte da comunicação. E quando você está sentado de frente para as pessoas, coisas que minha mãe não consegue tirar de mim, você conseguiu fazer eu se emocionar aqui com as perguntas. Você conseguiu eu ser verdadeiro nas minhas falas. E então a profissão sua, cara, é muito digna. De verdade. É igual a profissão de psicólogo, psiquiatra, cara. Você entrou de frente para ali, você tá no podcast aqui, você tá de frente para você, você começa a pergunta, você me levou no meu passado e trouxe ao mesmo tempo no presente. Então a viagem que vai e vem o tempo todo, e é um turbilhão de emoção. Por falar no passado, Arlen, qual que é a memória mais feliz que você tem da sua infância? O que você lembra? Quando você lembra da sua infância, o que você lembra? É de uma mesa de jantar, mesmo com toda dificuldade? A infância, as memórias mais felizes que eu tenho, cara, é no Natal. Por isso que hoje eu não... Talvez eu tô sendo egoísta de não querer não dar muita atenção pro Natal como festividade. Comemoro que a gente tem que comemorar a ressurreição de Cristo, aniversário de Cristo. Acho que a gente comemora isso hoje, porque eu não comemoro o Natal, porque a minha infância era muito feliz. Eu lembro que chegava Natal, meu pai matava porco, era uma fartura, cara, uma alegria dos meus irmãos dentro de casa. Então eu tinha todos os irmãos dentro de casa nessa época. Então, para mim, eles me fazem falta. Você pensa que você já perdeu vários, que você não consegue mais, e você vê que você... Por isso que eu falo, gente, dá valor à família. Dá valor aos seus irmãos. Eu sei, irmão briga. Eu brigava demais com meus irmãos, né? Porque eles botavam apelido. A gente brigava, mas a gente amava um ao outro. O Herto mesmo, é Herto. Gente, ele por ser um pouco mais velho que eu, nós dois vivíamos no pau. Mas, cara, eu ficava anos sem conversar com ele. Porque ele tinha uma personalidade difícil, mas era um cara extremamente caridoso, mas não mexia com ele. Se mexesse com ele, dava minha vida por ele. Todo mundo sabe disso. Levantava na hora, mexia com meus irmãos pra mim. E com meus irmãos hoje, se mexer, os que estão aí, se mexer pra mim é a morte. É a morte. E então, minha mãe e meu pai ensinou a gente a amar um ao outro, mesmo distante. O que faz falta pra mim hoje é meus irmãos estar junto. Infelizmente eu não consigo reunir todos hoje, porque muitos já foram, Deus já levou alguns, mas os que estão aí, eu deixo um recado para eles, que a maior alegria da minha mãe hoje é ver eles unidos.
né? Vocês fazem algum encontro, alguma coisa? Não, eu faço o aniversário da minha mãe, né? Todo ano eu procuro fazer o aniversário da minha mãe para ele estar com a gente. Mesmo assim, tem alguns que acabam não conseguindo vir, né? Mas Eles estão todos aqui? Belo Horizonte, Pedro Leopoldo? tá, tem uns que moram em Belo Horizonte, tem uns que moram em Arcos, mas estão todos aqui perto mesmo, né? Não tá muito longe, não. Mas em Pedro Leopoldo eu tenho muito irmão que é pastores, né? Então, muitos deles têm os afazeres deles, né? Mas meu sonho é esse, igual eu te falei, o que eu guardo na minha memória de minha infância muito boa era isso, simplicidade, alegria, por estar ali comendo minha mãe tripinha de porco, cara, você não tem noção. É uns trem simples que taioba, nobres, essas coisas que minha mãe amava, né? Ela faz até hoje, né? Que minha mãe é muito ativa. Mas são coisas que ficam na memória da gente. E era a alegria da gente. Né? A gente não tinha luxo. Eu te falo com você, eu fui ver televisão, eu tinha 14 anos só. Primeira televisão que eu vi na minha vida. E na casa não tinha geladeira. Meu pai matava porco. Minha mãe fazia a carne e colocava na lata, cheia de gordura, para não azedar. Mas era bom demais, você não tem noção. E era uma aventura, a gente amava essas aventuras, né? A casa, quando tinha luz pra gente, a noite era uma alegria, porque ao mesmo tempo alegria, ao mesmo tempo terror, que minha mãe falava, gostava de contar história de terror, pra fazer uma tortura na gente, ela amava fazer isso. E aí a gente juntava todo mundo, né? Ficar todo mundo ali perto do outro com medo. E lá em casa também não tinha muro na época, né? Então era cerca de bambu. De vez em quando os bois da fazenda modelo soltavam que tanto de boi, mais ou menos 30 boi, arrebentava a cerca lá de casa, a gente arrumava correria. E a gente tinha aventura, a gente nadava em Ribeirão, minha mãe lavava roupa pros outros. Na época tinha as lavadeiras no Ribeirão, cara. O Ribeirão, a água era tão limpa, eu só Ribeirão ali perto da exposição. Ribeirão era tão limpo que elas lavavam a roupa pros outros no Ribeirão, cara. Tão claro que era água. E elas tinham a cantiga de roda, cara, que era maravilhosa. Juntava que tanto de mulher cantando e lavando roupa. Então, pra comer, a gente não tinha fogão também a gás. Então, eu não esqueço que minha mãe fazia fecho de lenha e botava na cabeça, cara. E trazia assim, entrava no mato pra buscar lenha e ia trazendo na cabeça, cara. E aquele tanto de menina atrás, né? Aí você para pra pensar, como que essa mulher conseguiu fazer esse tanto de coisa, cara? Como é que eu não sou fã número 1 de uma mulher dessa? Como é que isso pra mim que é empoderamento, velho? Isso que é empoderamento. Isso que a gente tem que olhar e falar, gente, que mulher de aço é essa? Cruz credo. Como é que essa mulher conseguiu meter o peito? Meu pai morreu jovem. Jovem que eu falo, 66 anos, 66 ou 67. Né? Eu era jovem quando meu pai morreu. Então, minha mãe virou o alicerce e a laje, tudo junto da casa. Então, é como se fosse... É óbvio que você perder um pai jovem, você perde algumas referências. Mas a minha mãe fez tudo com primor. Ela... Não sei se você já viu, de vez em quando eu posto ela, porque ela tem quase 90 anos. Ela vai fazer caminhada todo dia, 6 horas da manhã. Ela sobe naqueles aparelhos de academia. Só de eu ver minha mãe montar naqueles aparelhos, subindo sozinha, fazendo exercício. Gente, que é isso, cara? Que ela come? Forte que eu não demais, entendo. né? Nossa, você tá doido, só. Você tá doido, não existe. Só. Minha mãe não existe. Então, como que eu vou dar meu luxo de deitar dentro de casa, cara, e ficar esperando o mundo acontecer? Você tem um exemplo dentro de casa que a mulher acorda 6 horas da manhã, vai pra pista de Cooper, só. E aí, se eu te falar com você, minha mãe lava roupa, velho. E ela não abre mão disso. Eu já tentei de toda forma, não aceita. E se colocar, ela briga com as mulheres que colocam pra limpar, aí não dá certo. Não dá certo mesmo. E quando ela tá estressada, minha filha, puta que pariu pra cima. Deixa eu te falar, vamos Vamos finalizar. Pra um pouquinho da política.
Como é que foi a candidatura? Como é que surgiu essa ideia? Você falou mais cedo aí que só Deus que te colocou pra frente, mas como é que surgiu? Eu vou candidatar. Cara, E aí, como é que você viu a viabilidade de ganhar? Como é que foi o dia da vitória? é tipo assim, igual eu te falei, de verdade, eu não lembro muito bem o que botou na minha cabeça pra mim candidatar, né? Mas eu sei que eu tive alguns problemas no lugar que eu tava trabalhando com assédio moral. Você tava na Vina, né? Tava na Vina. Eu tava na Vina porque eles me tiraram da prefeitura. Uhum. Então, quando eu fui pra Vina, o chefe da Vina começou a fazer assédio moral comigo. É tratar a gente igual cachorro, cara. Mas como você precisava, como você tinha suas responsabilidades, suas contas no final do mês para pagar, você engole, cara. Você engole. Não tem jeito, você engole. Você vai aceitar. E, cara, eu já tinha passado muita coisa com político. Alguns não, né? Não posso falar com você que passei com alguns. E alguns sim. E tem alguns políticos, cara, que eu sempre falo, parem de perseguir as pessoas achando que tem algum poder. Com caneta, cara. Com caneta que o povo te dá. E isso eu não tô falando de boca para fora, não. Eu tenho essa consciência que o povo é o patrão da gente, de verdade, né? E eu procuro respeitar o máximo a quem tá do meu lado. E é óbvio, Marcelo, que você, né, nessa vida política, você tem pessoas que você se decepciona, que você não quer mais perto de você, por certas coisas, por certas convicções. E eu decidi candidatar, cara, por causa disso, por causa dessa perseguição política. Eu falei assim, não, eu tenho que passar pro outro lado, porque eu já não aguento mais, cara. E eu decidi passar e orando a Deus e pensando assim, gente, mas como eu vou ganhar isso? Eu não... Aí quando eu... E tinha dinheiro pra fazer campanha? Que dinheiro, Marcelo? Eu não tinha 2.000 só. Não tinha 2.000 só. De verdade. E aí eu pensei assim, gente, a chance minha é zero. Porque eu já sabia como é que funcionava a questão da política. Eu não sou nenhum bobo. Mas aí, cara, eu orando, e Deus mandou. Mandou, literalmente, vai candidatar. Entra lá e faz isso e isso. Um dos projetos da Semana Cultural Cristã. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho. E aí, cara, eu orando, ajoelhado na sala, mais ou menos 2 horas da manhã, orando, e Deus foi falando comigo. E eu fui questionando. Como você é filho rebelde, né? Você é boca dura, você começa a questionar. Ah, Deus, mas como é que eu vou fazer? Eu lembro que se fosse hoje, Marcelo, veio o versículo Josué 1:9. Não te mandei eu estou te mandando. Levanta e tenha bom ânimo. É eu que estou te mandando. Eu olhei assim e falei, gente, quem falou comigo? Juro, cara, você pode até não acreditar. Eu falei, gente, quem falou? Eu não sabia nem esse versículo. Eu aprendi ele escutando. E eu penso, gente, quem falou isso? Mandando eu levantar e ter bom ânimo. Eu estou te mandando, não quero conversa. Deus mandou. E eu continuei orando. Quando eu fui falar pro pessoal, o pessoal ria demais, cara. Juro. Nossa, você tá doido. Eu não acredito. Você tá doido, você não vai ganhar. Você não tem chance nenhuma. Você não tem dinheiro, você não tem... Muita gente não te conhece. E eu comecei a desanimar, de verdade. Eu falei, nossa, pra que eu tô caçando isso? Eu não vou ganhar, vou passar tanta vergonha. E comecei a andar assim, de cabeça baixa. E tem até um ex-vizinho meu que ele vai escutar esse podcast, ele vai poder falar pra vocês. Se ele não falou, não falou. Ele me perguntou, Arlen, quantos votos você acha que precisa pra você ser eleito? Aí eu falei, ai, cara, eu tava orando e Deus falou que eu ia ter mais de 1.000. Ele é testemunha, chama Ronaldo. Deus falou comigo que Ronaldo tem uma oficina de elétrica ali na rua São Sebastião ali, né? Ronaldo eletricista, não sei se você conhece, eletricista de carro. E ele era meu vizinho. Ele foi e falou assim comigo, olha, eu como um prato de bosta se você tiver mais de 1.000 votos. Você é doido, só primeira vez que você tá candidatando, você vai ter mais de 1.000 votos, só. Cara,
Aí que acabou mesmo com. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, ninguém acredita em mim. Eu pensei assim. Depois eu fui entrando pra dentro e falei, uai, se Deus tá mandando eu ser forte e corajoso, eu tenho que acreditar no dono de tudo, né? E como é que você foi forte e corajoso? Como é que foi essa campanha? Foi no Gogó? Foi no Gogó, cara. E se eu te falar que eu não andei muito assim. Não andei. Não andei assim pra ficar. Muita gente perguntou, porque você não me pediu voto? Porque você não me pediu voto? Eu nem sabia que você era candidato. Que uma? Na minha campanha, eu não sei o que eles arrumaram e colocaram eu de branco. Eu sou negro, gente. Eles colocaram minha foto branca. Eu sei, entrava no TRE, parece que era sacanagem, isso que só pode. Entrava no TRE, tava lá, cor branca. Até no TRE. Tava lá escrito branco. Eu falei, gente, eles me embranqueceram aqui. Eles me clarearam. Me clarearam aqui. Eu tô branco nesse trem aqui, nas fotos. Como é que eu vou chegar perto dos outros aqui? É eu. Não, você não. Uma mulher, eu lembro que uma mulher falou comigo na quinta. Uai, você é negro? E aí, depois que eu fui entender, só a gente tinha cota racial para receber. Eu só consigo entender que foi isso. Que eles colocaram meu santinho branco, na época, na primeira vez que eu candidatei, e no TRE colocaram eu branco. Hoje eu entendo que é isso. Eu não lembro por quê. Não tem outro porquê, né? Talvez não era para mim pegar esse dinheiro, né? Talvez alguém torcia contra eu. Talvez. Também não posso afirmar, mas o que eu entendo hoje é isso. E fui, Marcelo, pedindo voto. E aí um dia eu fui na convenção, trocaram meu número na hora da convenção. Até na hora do número, Deus falou comigo que eu tava bravo, que eu queria 23000, lembro que eu falei. E aí, cara, na época eu não queria deixar eu entrar na cidadania, não. Porque achava que era uma escada ruim pra ele. Escada, gente. É o cara que só leva voto pra eleger outro. Eles achavam que eu e Rafa era uma escada muito ruim pra eles. Entendeu? E lá, que os dois ganharam. Foi. O povo tá mal de política ali. E aí o que acontece? Eles acharam na época que a gente era uma escada ruim. E eu pensei, trocaram meu número na hora e colocaram 23111. E não era esse número. E eu já tinha falado pro pessoal, com minha família, né? Meu número vai ser 23111. E na hora eles trocaram. E eu fiquei muito frustrado. Falei, vou largar esse trem. Trocou. Mas não, aí qual? Colocou foi qual? 23111. Era 2300. Ah, tá. Né? E aí tava tendo uma live. Tinha um telão na convenção. Cara, não sei de onde que esse povo apareceu. Porque eu não conhecia nenhum que tava falando ali. E tava cheio de vereadores da época, né? E candidatos, sentados assim. E no telão, eu olhei pro telão e ficava assim, o Arlen, toda hora, tenha força, nós estamos com você. O Arlen, eu olhei pro telão e falei, gente, esse povo, será que esse povo tá meio comigo? Eu pensei, né? Porque, gente, não sei que povo é esse que tá aparecendo ali na live, falando toda hora falava um, falava. Aí eu não vou falar o nome, ele sabe quem que é. Puxou o cabo do telão, pra ninguém ver mais, né? Cara, eu falei assim, agora eu tenho certeza que era Deus que estava falando comigo o tempo todo. Porque mesmo assim, você fraqueja, né? Que você é de carne e osso. Será que, de tanto questionamento que os outros faziam comigo, que eu ia ganhar? E aí, na hora que abriu as urnas, cara, nem eu acreditei. Foram quantos votos mesmo? 1029, de primeira. E você foi no cara lá depois? Assim, ô filho, tá aqui seu pratinho de bosta. Na verdade, eu tenho um primo, o nome dele já é João Doido. Ele que bateu lá e falou com ele. Você vai comer um prato de bosta. Você lembra? Ele me chama de Mister. Você lembra que você falou com o Mister? Ele falou, João, pula, porque ninguém pareça, eu vou comer, cara. Eu falei, não vai comer não. Você não vai comer, porque isso que aconteceu é pra você ver o tamanho que é, meu Deus. Que é o mesmo seu, só basta você crer. Então, toda hora que você me enxergava pequeno, Deus sempre me enxergou grande. Para ele eu sou grande. E para ele você também é grande. Né? Basta crer. Deus tem uma missão de me colocar no legislativo, porque tinha uma missão de eu fazer a Semana Cultural Cristã. Eu já tinha recebido essa ordem. Né? É por isso que eu briguei tanto e tenho tanto ciúme da Semana Cultural Cristã, porque Deus me deu essa missão. E nunca faça política com isso. Não faço. Você não viu eu falando campanha de Semana Cultural Cristã, você não vai ver,
né? Agora, como tá, já a campanha acabou, já passou. Uhum. Agora eu falo da Semana Cultural Cristã aqui no podcast, que é um projeto importante para mim. E eu tive mais de 1.000 votos. E é a primeira vez na história de Pedro Leopoldo que dois candidatos, né, que aconteceu isso, que passa de 1.000 votos de primeira. De primeira só existiu eu e Matheus. Então, para mim, foi uma honra. O pessoal fala, ó, você caiu um pouco de voto agora, gente. Mas caí 58 votos, tá na magia. 58 votos. Eu perdi tantos amigos que faleceram. Meu filho, por ter cometido um crime, muita gente usava isso. Eu vi história de candidatos que chegava na casa, você vai votar naquele menino que o filho dele assassinou. Usaram disso, cara? Usaram perante a Deus. Eu não tô. Já passou, eu tenho hein? prazer agora de. Prazer não. Eu tenho eu posso falar agora. Mas vários candidatos que foram até ex-vereadores na época, não vou falar o nome, que é uma pessoa idosa, eu vou respeitar, porque é idosa, que chegava para pedir voto para a pessoa que ele estava. Eu não vou falar para quem é a pessoa, senão a pessoa, vocês vão matar na hora quem que é. Então eu não quero expor ninguém, não. Já passou. Chegava e falava: você vai votar no cara que o filho dele matou alguém? O que eu tenho a ver com isso? Foi eu que cometi o crime? Foi eu que matei alguém? Foi meu filho, gente. E ele tá pagando por isso. Apesar que isso não tem preço, mas ele tá carcerado. Então. Mas ele tá cumprindo o que a lei manda, né? Que a lei manda, ele tá cumprindo. A lei mandou, ele tá cumprindo. E vai cumprir, te garanto a você. Vai cumprir enquanto for necessário ficar lá, e vai ficar. Aqui, me fala, que aí a gente aproveita e faz um corte. Sim. Me fala da Semana Cultural Cristã. O que que tem, quando que é, o que vem por aí? A primeira Semana Cultural Cristã, Marcelo, foi, não sei se foi 3 anos, 2 anos atrás. Esse projeto foi um projeto que, essa minuta desse projeto deu trabalho, porque eu colocava a minuta no jurídico da casa, do legislativo, e ele não era favorável, porque parecia que era uma intolerância religiosa. Então, o primeiro projeto eu coloquei ele como Semana Gospel. E eu tive que adequar para a Semana Cultural Cristã, talvez foi um erro meu mesmo, porque cristão é quem crê em Cristo, qualquer um que crê em Cristo, né? Independente de religião. A Semana Cultural Cristã é um projeto, na minha opinião, eu tenho outros vários projetos, né, que combate a pedofilia, vários, transparente e terceirizado em mídias digitais, tem vários outros projetos, mas eu estou falando de Semana Cultural Cristã, vou falar agora. A primeira Semana Cultural Cristã já foi um sucesso, que a gente trouxe o Anderson Freire, né, com emendas parlamentares. Depois a segunda trouxe a Bruna Carla, a primeira teve Eris Biondini, e a Bruna Carla, Fernanda Brum, que foi ano passado, né? E eu esqueci, Celina Borges, para os católicos. E esse ano promete mais ainda, porque vem o padre Fábio de Mello. Era o sonho de muita gente trazer o padre Fábio de Mello. Então, uma parceria com meu amigo Myron e com a deputada Chiara, está trazendo o padre Fábio de Mello para a Semana Cultural Cristã. É um orgulho para mim. E a deputada Nayara enviou uma emenda para custear aí também a Semana Cultural Cristã, pagando palco, essas coisas, e o Eli Soares e a Isadora Pompeu. É Pompeu? Não tem assim. É uma pessoa, quem acompanha e conhece a Isadora Pompeu e o Eli Soares no mundo gospel, estão estourados mesmo, né? Então, por que você fala estourado? Gente, quanto mais estourado eles, mais gente vai vir. E a palavra de Deus, Marcelo, não sai vazia. Se você fala da palavra de Deus para alguém, por mais que ele não concorde, isso vai ficar na cabeça dele o resto da vida. Um dia ele vai lembrar dessa palavra. A hora que ele precisar, você já prestou atenção que toda vez que você precisa, você vai gritar, é Deus, gente. Primeiro você grita Deus, depois você grita sua mãe, né? Você nunca vai escutar Deus. Até os pessoal que
é ateu, que fala que não acredita em Deus, na hora que tá morrendo, ele pede Ô, meu Deus Deus do misericórdia. céu. Você falou que esse é o projeto da sua vida, que você candidatou e Deus te deu força. Você chegou onde chegou por causa da Semana Cultural Cristã. Foi. Pelo menos foi isso que eu entendi. Foi Foi isso. isso. Como é que foi Essa isso? foi minha missão, cara. Como é que foi? Eu não Você lembra exatamente o dia? lembro. Você vai fazer isso, meu Não, filho? lembro, mas a Semana Cultural Cristã nasceu bem antes de nascer a vontade de estar lá como vereador. Quando nasceu, você tem que fazer um projeto, eu nem imaginaria como projeto de lei, ser um projeto social, ser um projeto... Eu nem sabia. Eu só recebi a missão de Deus. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas eu não sabia como. Eu sabia, eu vou fazer isso como? Eu ia fazer isso como? E na minha cabeça foi bem antes, Marcelo, de eu estar pensando, eu quero candidatar, né? E talvez isso que foi me encorajando de estar candidatando, porque eu sabia que é o único jeito que eu ia ter que fazer esse projeto, eu tenho que estar no legislativo. Mas eu não podia usar esse projeto porque eu recebi uma ordem de Deus que não era para mim usar para fazer campanha, né? Então, eu tava... Você não usou ele na primeira, Não, na de jeito primeira nenhum. campanha, não? Não, Assim, claro que não. Prometo, vou fazer. Não, tal não, coisa. não usei não. Usei Não não. falou nada. Nada, zero. Eu só falei para meus irmãos. E eles Doideira sabem isso. disso. Entendeu? Eles sabem disso. Eles vão escutar, eles sabem disso. Sabem que eu não tô mentindo. Mas também não sabia se ia dar certo. Aham. Mas sabia que era Deus que estava mandando. Deus está mandando, seja forte e corajoso. Não, tu mandei, eu levanta, seja forte. Tô mandando, filho. Você vai. Vai lá e faz. É tanto que comecei a ficar frustrado na época que o jurídico da casa entendia que o projeto era ilegal. Né? E isso me dava uma frustração. Eu falei, gente, se é ilegal, como é que eu vou fazer? Mas também ninguém na época não falava comigo que era para adequar o projeto, né? E aí acabou Ronaldinho, Dr. Rubens, na época, Ana Carla, eu não lembro qual deles, você foi falando, vamos adequar o projeto, e fomos adequando o projeto, e hoje transformou nisso aí. Parece que Deus vai usando as pessoas vai usando. Vai, Marcelo. Pra chegar na finalidade. Né? Vai. Você pode ter certeza que vai. Pode ter certeza que vai usando e vai chegando, cara. E vai chegando no ponto. E hoje eu vim parado aí para a Semana Cultural Cristã, que agora, assim que acaba o Rodeio Show, vai ser a Semana Cultural Cristã. Que é um projeto de qual que é a data? 20, era para ser 19, 20 e 21. Né? Mas eles estão decidindo que seja 20 e 21, no sábado, na sexta e no sábado. Que o padre vai vir na sexta. De julho? De junho. De junho. Mês 6. Junho. 20 e 21 de junho. A gente quer colocar a Isadora Pompeu e o Eli Soares no mesmo dia, no mesmo sábado. Pra gente não ter o desgaste do domingo. Pra quê? Pra gente não ter um gari ter que trabalhar no domingo. Né? Igual a gente teve isso ano passado. E aí o padre Fábio de Mello vem na sexta. Na sexta. Vem ele e uma outra banda, fugiu da memória aqui agora. Gente, a gente não pode esquecer também, Marcelo, que a gente vai ter várias bandas da nossa cidade. Bandas católicas e bandas gospel. Várias. Legal, em média, 9 bandas, em média, entendeu? Esse espaço a gente lá vai conquistando aos poucos. O prefeito Emiliano sentou comigo e falou, vamos colocar mais bandas da cidade. Concordei na hora. Falei, vamos colocar. E olha, Marcelo, também não posso esquecer que o prefeito Emiliano tem abraçado a Semana Cultural. Você falou disso na última tem abraçado com muita vontade. Ele sabe da importância do projeto. Ele sabe qual o intuito da gente, é trazer esses jovens para perto de Deus, não perto de religião, perto de Deus. Né? Porque é a única chance que a gente tem de melhorar essa juventude, tirar ele de perto das drogas e tentar fazer ele entender da importância de Deus na vida da gente. É assim, apresentando para ele esse tipo de projeto, que ele vai escutar a palavra de Deus ser ministrada. E, igual eu te falei, a palavra de Deus não sai vazia. Então, se você traz o Isadora Pompeu, o Eli Soares, o padre Fábio de Mello, a chance de você levar jovens para lá, não é que eu estou visando só jovens, é porque a gente está tendo mais problema com jovens, né? Porque eles estão se perdendo na droga, naquela hora que ele precisa ter, e muitos não se recuperam. Muitos perdem a vida na criminalidade. A droga fomenta a sequestro, homicídio, tudo você pensar. Então,
essa é a luta. Eu fico olhando o Fred Pial falando, sempre lutando pelo esporte, cara. Uhum. É muito importante. Primeiro é Deus e depois também o esporte, né? Que para tirar o jovem da droga que eu falo. Uhum. E o esporte também é muito importante. Né? Falando nisso, a gente vai fazer um campeonato de fisiculturismo esse ano ainda. A equipe Vai mesmo? Vai. Já achei que já ia começar com a zoeira já. Não, vamos fazer. Ia Já ser o enviei. Marcinho da Lua. Já enviei. Marcinho pode participar, filho. Ele já tá quase pronto. Ele já tá malhando, né? E ele já tá quase pronto, você não achou, não? Tá ali, beiradinho. Pera aí, cara, o shape dele tá legal, você não achou, não? Eu acho. Aqui, só pra finalizar, que eu fiquei com curiosidade. Como é que é? Não sei se foi você ou se foi o Mário, quem que foi. Mas como é que é negociar pra trazer o padre Fábio de Mello pra A negociação do Fábio de Mello, cara, como era um sonho meu. Por quê que era um sonho trazer o Fábio de Mello? É porque eu escuto o tempo todo. Toda Semana Cultural Cristã, eu recebo mensagens do no povo direct, pedindo? pô, pedindo Fábio de Mello. Entendi. E a gente teve alguns problemas. Eu acho que também por falta de mais divulgação. Eu acho que a divulgação pecou um pouco. Apesar que foi um sucesso, eu não posso reclamar. Eu não posso reclamar da Patrícia Rafael de jeito nenhum. Porque as duas Semanas Cultural Cristã foram um sucesso, gente. A gente tem que ser grato. E eu sou grato. Mas a divulgação foi fraca. Então, os dias que são destinados para os católicos, eles não estavam indo. A gente trouxe a Celina Borges. Gente. Celina Borges cantou com o Papa. Cantou pro Papa. Ela tem várias músicas com o padre Fábio de Mello. E a mulher, nossa, você tá doido. A voz parece... Você tá só você escutando mesmo a Celina Borges, e não foi ninguém, Marcelo. Então eu fiquei meio frustrado no Dia dos Católicos. Então eu vi que para eles começar a enxergar a Semana Cultural Cristã, a gente precisava fazer mais divulgação para eles, chamar eles para perto da Semana Cultural Cristã, e para a gente chamar eles, a gente decidiu trazer o padre Fábio de Mello. Então pediu o Mário ajuda, Mário. Porque o Eros Biondini é um grande líder da Igreja Católica, né? E o Mário é apoiador do Eros. E a filha do Eros é deputada estadual, a Chiara. Então eles também têm vários projetos cristãos. E eu pedi no Mário, o Mário falou, eu acho que a gente vai conseguir. E aí veio uma frustração, que ele entrou em depressão. O Mário falou, não, ele entrou em depressão, acho que nós não vamos conseguir. Mas Deus foi tão bom que ele conseguiu lutar contra essa depressão e voltou a estar no palco, ministrando a palavra e fazendo seus louvores. Então foi confirmado, o padre está confirmadíssimo. E a Chiara que vai custear. A parte do gospel é a Nayara Rocha, que está enviando uma emenda de 500 mil, cara, porque não é barato. É um evento grande. O pessoal me pergunta, mas esse dinheiro todo para... Gente, essas emendas são destinadas só para cultura. Para essa finalidade. É só para essa finalidade. Não tem jeito de usar na saúde, não tem jeito de usar no esporte, não tem jeito de usar na educação. É só para essa finalidade. Então agradeço a deputada Nayara, que me prometeu isso há um ano atrás. E ela foi mulher igual ela é. Cumpriu. Já enviou a emenda, tá aí já para custear, os cantores já estão contratados. A gente só está finalizando cronogramas e local. Local eu vou deixar, o pessoal vai amar o local, é uma surpresa, né? Que eu quero que o prefeito fale do local, porque o local ele está correndo atrás. Então eu quero que ele fale. A gente vai fazer várias chamadas agora, mês que vem já, para finalizar. E faço o convite para todos para participar, gente. Vai ser muito legal, tenho certeza. E tem muita gente feliz pela Semana Cultural Cristã. O padre Fábio de Mello, gente, ele atinge todo o público evangélico, espírita, pessoal do candomblé, pessoal católico. Então, esse público todo vai estar lá, te garanto você que vai. É muito importante. A gente precisa unir, não é desunir, não. E outra coisa, no domingo, gente, tem a Caminhada da Paz.
é importante todos Logo participar. na sequência? Logo na sequência. No sábado é o show. Sexta, sábado, no domingo tem a caminhada. Caminhada da Paz. E tem também, Marcelo, que não pode esquecer, também na sexta-feira, a entrega da medalha Varão e Varô de Cristo, que é um projeto da minha autoria também, né? E vai ser entregue às pessoas que se destacam no mundo cristão em Pedro Leopoldo. Pode ser padre, pode ser pastores, pode ser pregadores, pode ser cantor gospel, cantor católico, espírita, pode ser, porque espírita também crê em Cristo, só. Uhum. Então a gente não pode esquecer disso. Então a medalha foi feita para isso, é um projeto também da minha autoria. Então ela vai estar na Semana Cultural Cristã. Já estava sentado com o nosso presidente Rafa. As medalhas já estavam compradas há 2 anos atrás já. Estão lá guardadinhas esperando. As medalhas são lindas. Já fizemos a primeira edição da medalha Varão e Varô de Cristo. Vamos fazer de novo agora, na sexta-feira da Semana Cultural Cristã. Ô Arlen, agora caminhando para a reta final aqui, vamos acabar com o filtro. Fala para mim, qual que é o vereador mais mala que tem ali na Câmara? Mais mala? Mais mala. Ô, cara, mais mala, eu falo que o mais chato, o mais chato deles todos, deixa eu pensar, tem muito chato, viu? Tem, não tem? Tem, eles são chatos demais, puta que pariu. Mas o mais, assim, cara, eu sou muito paizão, né? Tem uns que eu considero até como filho. Eu falei, gente, eu tô bobo demais, esses filhos meus, dá trabalho pra caramba. Quem que é esse que dá trabalho? Guilherme eu considero como filho. Guilherme do trabalho? Nossa, mãe do céu, é um menino levado, gente. Você tá doido. Mas eu gosto dele, cara, como filho, de verdade. E desde o primeiro dia que eu vi ele, eu já identifiquei com ele. É tanto que fica muito no meu gabinete, porque eu gosto mesmo. Gosto demais do Marcinho, Matheus. Matheus é chato, velho. Matheus é mala, mas eu gosto dele, só. Gosto dele demais. Porque pensa no cara honesto, velho. Pode ter todo defeito. Tem dia que eu falei, porque eu acho que a gente é preguiçoso, não gosto muito de ficar sentado ali muitas horas, porque a gente fica muitas horas em reunião, e ele toda hora pediu uma parte. Eu falei, nossa, cara, pelo amor de Deus, Matheus, eu falei que um dia eu ia trazer um bolo, não quer pedir só uma parte, toma uma parte desse bolo, come, fica calado. Mas, cara, se você for olhar, Fred Piau, cara, ele tem uma política pública, né, muito bacana, que é o autismo, luta demais pelo esporte. E a gente pega amor por eles, mas eles são chatos, velho. Pensa no povo chato, nojento, gente. Gostar deles eu gosto, velho. De verdade. Se eu não gostar, eu falar, você me conhece. Mas os caras têm as qualidades, né? Nossa, muita qualidade, velho. E são trabalhador, velho. Um dia eu falei, muita gente falou assim, metade desses vereadores vão cair. Eu falei, velho, vocês não têm noção do trabalho desses caras. Eu lembro, como se fosse hoje, eu falei isso. Vocês não têm noção do trabalho desses caras. Por isso você está falando isso. Muita gente não conhece o trabalho desses vereadores que estão ali, mas vale a pena vocês conhecerem. Gente, o Rafa tem um trabalho enorme, o Guilherme tem um trabalho enorme, Matheus tem um pouco dele, o Fred na políticas públicas, né? O Marcinho vem aí conquistando espaço. Gente, outra coisa, o Gil, cara, parece uma criança, é tão bom estar perto dele, né? Ele transmite pra gente paz, uma né? paz muito boa. Você vê assim, muita simplicidade, muita humildade. E o Joãozinho, que decidiu sair, cara extremamente correto, né? Você acaba virando fã dos caras também. Uhum. E eu não sou esse tipo de vereador, porque eu, igual eu falei, não sou. Mas eu sou fã de alguns lá, né? Eu não vou falar que eu sou fã de todos, porque alguns eu nem conheço assim direito. Mas os que eu citei aí, Salim eu já conheci, eu já fui eleitor de Salim, né? Então eu sei do trabalho dele, é um trabalho gigante também. Mas eu tenho um carinho muito enorme por esses três. O Guilherme, o Marcinho e o Matheus. O Rafa, cara, cara, não é porque é nosso presidente, não, que você sabe o que eu falo. E ele me conhece, ele sabe que eu não tenho. O cara é muito humilde, velho. Ele tem uma humildade muito grande, né? E ele tem um pé no chão.
E é interessante o jeito que ele vai tocando as E coisas, ele né? tem uma leveza pra Leve. tocar. Isso, ele vai... Ele não tem Calma, aqui. no sorrisinho. Calma, e naquele sorrisinho ele vai levando e consegue resolver. É. Então, você acaba admirando os caras, velho. E se eu te falar com você que no começo a gente tinha muita briga, sabe? Porque você começa a ver pessoas diferentes do você. E talvez como você não está acostumado com esse pessoal que fala baixo, essas coisas, você está na agitação, você começa a interpretar do seu jeito. E aí a gente vai aprender que não é do nosso jeito. E você começa a enxergar que o trabalho dos caras é gigante, velho. Você vê o trabalho de Guilherme, de Fred, de Matheus, de Rafa, e do próprio Mauro Júnior que saiu, era um trabalho de baixinho também, um trabalho gigante, cara. Esses caras, Leozão, esses caras trabalhavam na saúde, então a gente tem uma escola ali dentro. A gente vai aprendendo um com o outro. Eles têm a qualidade, a gente vai pegando a qualidade deles e vai aprendendo junto com eles. Não é que a gente está copiando, não, mas a gente aprende com eles. Né? Eu falo que no começo o Matheus foi meu professor, porque eu até hoje eu reluto questão de rede social, mas eu acabei entrando, mas assim, eu não turbino rede social, né? Eu acho um erro meu, mas eu já vou melhorar isso. Mas ele é que me indicou, falou, faça isso, faça aquilo. E ele é uma linha, mas é uma linha do bem. Ele é uma ala, mas ele é do bem, cara. Pensa num cara que eu vou falar com você, um político honesto, íntegro. Matheus, cara. De verdade, ele é íntegro e muito honesto. E não se corrompe. Né? É chato, velho. Ele é chato, mas ele não se corrompe. Então as qualidades estão ali, você aprende demais. Igual eu te falei. Esses caras aí são excepcional. E eu tô falando de coração, eu sou fã mesmo. Fã mesmo do trabalho deles. E, gente, o Leozão, cara, não tô brincando não, ele acordava 4h30 da manhã pra fazer o trabalho na área de saúde. O Guilherme faz isso. Muita gente não sabe. Né? O Rafa tem um trabalho dele consistente, não para, velho. Você não encontra Rafa, você só fica trabalhando. É raro você pegar aquele gordinho, gente. Você não acha, não, que é Danoninho, né? Você não que acha, pão de não. queijo. Que é a batatinha inglesa, né? Ô, Ale, pra gente finalizar, a última pergunta. O que você espera deixar de legado para essa vida e como que você quer ser lembrado quando o Arlen não estiver aqui mais? Olha, eu quero deixar um legado da minha vida, cara. Um legado assim que eu penso em deixar um legado de valentia, de coragem, de resiliência. Esse é o legado que eu procuro. E ser justo. Ser justo com as coisas e ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo corajoso de ter coragem de podar as pessoas que me fazem mal. Coragem de abraçar e de pedir perdão quem me faz bem. Mas não guardo mágoa, igual eu te falei, eu não guardo mágoa de ninguém. Mas quero deixar esse legado aí de resiliência, de coragem, de força. Deixar ali para, se eu tiver neto, eu não sei, que minha família consiga lembrar e a população de Pedro Leopoldo que eu lutei pela cidade, de verdade. Porque eu mais quero, eu não entrei ali para não lutar, baixar a cabeça. E eu tenho uma marca de muita coragem. É tanto que eu tive que lapidar para estar de frente para o microfone. Né? Porque teve uma época que eu não tinha filtro nenhum. Nenhum. Que vinha na minha cabeça, eu achava, não, vou falar e pronto, acabou. Eu falei, se eu botasse na cabeça, não, vou chegar ali e falar que cara é ladrão. Mesmo se eu não... Olha que loucura. Mesmo se não tivesse nem prova, eu deduzia na minha cabeça, eu chegava e falava, porque eu não tinha filtro. E isso a vida lapida, gente. E isso eu fui lapidado. Então, o que eu deixo mesmo, quero deixar meu legado é de coragem, de trabalho, e de força, de resiliência. E não procuro também de achar que a vida é um mar de rosa, que eu sei muito bem que não é. Mas, cara, eu aprendi um trem muito doido na minha vida. Eu não gosto de ter muita paz, mas não. Eu gosto de ter a vida mais agitada. Alguém tem que mexer comigo. Alguém tem que caçar confusão comigo, assim, no bom sentido.
Porque se o inimigo não caçar confusão comigo, eu entendo que eu tô agradando ele. Uhum. Se eu tô agradando o inimigo, ele vai ficar calado. Ele vai ficar no canto dele e não vai mexer comigo. E eu preciso agradar a Deus, né? Eu quero agradar a Deus o tempo todo. Eu sei que, igual eu falei, eu erro. Mas se o inimigo tá calado, eu fico preocupado. Porque ele tem que estar nervoso comigo o tempo todo. Se ele tá nervoso é porque eu tô no caminho certo. Se eu tô no caminho de Deus, se eu estiver no caminho do inimigo, ele fica caladinho, eu tô servindo ele. Né? Sou pecador, falei com você, peco o tempo todo, eu canso de falar isso, porque muita gente fala, esse cara aí. Velho, eu peco todo dia, todo segundo. Erro o tempo todo e vou continuar errando, só não tem como eu não errar. Deus me fez imperfeito, ele me fez de carne e osso. Ele me fez assim para me ter liberdade, para me ter o livre-arbítrio de escolher, né? Porque se Deus me fez, se fizesse o perfeito, eu não ia precisar de livre-arbítrio, eu ia saber de tudo. Uhum. Então não tinha jeito, né? E é isso que eu quero deixar, esse legado aí. Muita força. Isso aí. Galera, acabou aqui um Diálogos. Bate-papo bacana demais com o Arlen. Obrigado, irmão. Velho. Deus Bom abençoe. demais. Gostei demais. muito de estar aqui. Vocês têm que ver as caras dos caras de salame, de Ali Mata atrás. Rocha que tá ali atrás. Um abraço. Bate Até palma mais. aí, ué. Ó, Olha, Marcelo. tirando, né? Ó, o Marcelo nem palma ele quis bater. Ele tava dormindo, ela acordou Valeu. agora. Obrigado, viu, gente?